programa Trabalho Legal está no ar e você vai ver nesta edição. Como são definidas as leis de segurança do trabalho? No Brasil, essa legislação é composta por normas regulamentadoras, leis complementares, portarias, decretos e também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Entrevista exclusiva com o psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejour. E mais, vamos aproximar você, trabalhador, de assuntos que fazem parte do dia a dia e que muitas vezes nos causam dúvidas. Chegou a hora de tirá-las com o quadro Meus Direitos. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No programa passado, mostramos a visita que o francês Christophe Dejour, um dos mais importantes estudiosos da atualidade sobre a relação entre trabalho e doença mental, fez ao Ministério Público do Trabalho em Brasília. A pedido do MPT, ele ministrou a conferência Pane nas Organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. Na oportunidade, o professor Dejour concedeu entrevista exclusiva ao programa Trabalho Legal. Christophe Dejour dispensa apresentações. É considerado o pai da psicodinâmica e autor de vários livros sobre o tema. Para Dejour, trabalhar não é só produzir, mas também transformar a si mesmo. Em entrevista exclusiva para o programa Trabalho Legal, o professor Dejour falou da recepção que recebeu no Ministério Público do Trabalho em Brasília, ao ministrar a palestra Pane nas Organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. Tentei, com efeito, apresentar certo número de questões difíceis. Elas são difíceis porque são questões que dizem respeito a problemas graves de organização do trabalho. Há problemas de ética, problemas que talvez sejam até políticos, problemas de saúde mental, problemas de futuro das nossas organizações, das nossas instituições, questões muito difíceis, como o assédio no trabalho, que é uma questão penosa. E achei que foram muito corajosos por colocarem essa questão sobre a mesa e aceitarem dedicar tempo para começar a discutir tudo isso. E elogiou a conduta do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, ao assinar a Portaria 497, que cria uma comissão voltada para cuidar exclusivamente de casos de assédio moral e sexual no âmbito da instituição. Foi interessante ouvir o Procurador-Geral apresentar, assim, logo de início, uma espécie de carta, uma portaria interna ao MPT, na qual ele instala um grupo de trabalho sobre a prevenção do assédio no trabalho, a prevenção do assédio em geral e do assédio sexual no trabalho. Foi um momento muito importante e estou contente de ter participado dele. Perguntei sobre o contexto contemporâneo. É possível dissociar o trabalho da vida pessoal? Por quê? Não acredito que se possa estabelecer uma separação clara entre o trabalho e o fora do trabalho. Talvez a surpreenda, mas isso não chega a ser uma novidade. Há muito tempo que a separação entre o trabalho e o fora do trabalho é uma separação um tanto arbitrária, com uma história própria. O que mudou é que hoje se pode descrever de outro modo a relação entre o tempo de trabalho e suas implicações sobre o tempo fora do trabalho, sobre a vida privada, sobre as relações no interior da família, com o cônjuge, o companheiro, a companheira daquele que trabalha. E há, também, as consequências sobre as crianças, inclusive sobre o desenvolvimento psíquico das crianças. Não há neutralidade na relação entre trabalho do adulto sobre o desenvolvimento psíquico das crianças. Na verdade, o trabalho começa durante o tempo de trabalho, mas continua por muito tempo depois. As pessoas continuam pensando no seu trabalho, quer trate-se da enfermeira, que pense nos seus doentes, quer trate-se da jornalista como você, que pensa na emissão que tem que fazer
e como vai fazer, etc. Se não pensar nisso fora do trabalho, a emissão não sai. É preciso pensar no trabalho o tempo todo. Isso faz parte do trabalho. Encantada com tanto conhecimento, afirmei sobre o fracasso e, sobretudo, o sofrimento serem uma realidade. Mas é preciso sofrer para poder atingir esse sucesso? Não sei se é necessário sofrer para ter sucesso. Eu penso que é inevitável. O que não é, de forma alguma, a mesma coisa. O trabalho implica sempre certo sofrimento, porque o trabalho ocasiona dificuldades. Não se apresenta como foi previsto. Sobrevêm incidentes, acidentes, disfunções, panes, bugs no computador. Há sempre incidentes em todas as situações de trabalho, até mesmo nas mais organizadas, melhor concebidas, mais antigas ou tradicionalmente controladas. Na realidade, sempre há anomalias. E todas essas anomalias provocam, para aquele que trabalha, dificuldades, angústia, sofrimento, inevitavelmente. Para terminar a entrevista, ele me falou sobre qualidade total. Qualidade total é um palavrão? É um palavrão. A qualidade total é um contrassenso teórico e um absurdo. Tendo em vista os conhecimentos acumulados, adquiridos pelas ciências do trabalho. A clínica do trabalho ordinário nos ensina justamente que o trabalho nunca acontece como previsto. Mesmo quando ele é muito bem concebido pelos engenheiros de concepção, os engenheiros organizacionais, os engenheiros que chamamos de engenheiros de métodos, penso que também são chamados assim em português. Por todos esses engenheiros que pensam a organização do trabalho. Mesmo quando eles conseguem pensá-lo de maneira notável, o processo de trabalho não acontece como previsto. Até mesmo nas tecnologias mais sofisticadas, como uma central nuclear, por exemplo, onde, em princípio, tudo é controlado pela ciência, na prática, na central nuclear, o trabalho não funciona como deveria funcionar. Todo o tempo ocorrem incidentes, panes, começos de incêndio, vazamentos. Todos os dias, durante toda a jornada, ocorrem anomalias. É por isso que, mesmo numa central nuclear, apesar de tratar-se de uma nova tecnologia muito sofisticada, sempre temos necessidade de seres humanos vivos. Necessidade do que, mais teoricamente, e talvez de forma mais sofisticada, chamamos de trabalho vivo. A qualidade total não existe. É o que aprendemos quando fazemos ciência do trabalho, desde a ergonomia, a medicina do trabalho, a clínica, a psicodinâmica do trabalho. Elas nos mostram que jamais há qualidade total. A qualidade total é um ideal. Ela não é inútil. É importante que se tenha este ideal. Que se busque uma qualidade total. Mas esta qualidade total não existe. Depois do intervalo, Força Tarefa identificou graves erros em situações de segurança e de saúde dos trabalhadores de hospital em Caxias do Sul. Não saia daí, voltamos já. O Ministério Público do Trabalho expediu ao Hospital Unimed Caxias do Sul notificação recomendatória. O documento exige que a unidade tome providências para se adequar a 64 situações firmadas na legislação trabalhista. Agentes de fiscalização acompanhados por procuradores do trabalho e representantes do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta foi a cena que pacientes e funcionários presenciaram no mês passado, durante força-tarefa realizada em hospitais de Caxias do Sul, município do estado do Rio Grande do Sul. O objetivo da operação foi a verificação das condições de trabalho nos hospitais. Em um dos hospitais, o Unimed Caxias do Sul
que fica a 128 quilômetros da capital Porto Alegre, o MPT identificou 64 irregularidades que afetam a segurança e a saúde dos trabalhadores. No local, estão empregados mais de 800 funcionários. Especialmente, podemos destacar assim, a subnotificação dos casos de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, uma falta de congruência entre alguns registros do próprio hospital que não geram as CATs como deveria, as comunicações de acidente de trabalho, não geram as notificações dos sistemas públicos de saúde que são compulsórias. Então há algumas incongruências nesse sentido. O próprio programa de controle médico de saúde ocupacional, ele tem algumas coisas que estão incompletas, que precisam ser melhoradas. Entendemos que o SESMIT deva ser redimensionado, ele atende à legislação, porém, devido ao volume de trabalho e à complexidade do ambiente laboral, entendemos que deva ser pensado pela administração do hospital de forma a possibilitar a saúde e a segurança dos trabalhadores aqui do hospital. Para a equipe de ergonomia, a empresa até possui suporte documental ergonômico, com uma equipe excelente, mas com falhas técnicas. Na parte de técnica, também com falta de alguns postos de trabalho. Então, foi identificado nessas análises, nesses documentos, que existem sim recomendações, sugestões de melhorias para os postos de trabalhos específicos, como lavanderia, nutrição, internações, mas não foram colocadas em prática pela equipe, pelo saúde ocupacional, que hoje é o responsável pela ergonomia na empresa. Agora, o que é ergonomia? Segundo o Mundo Ergonomia, é uma ciência multidisciplinar que envolve aspectos como anatomia, fisiologia, biomecânica, desenho industrial, informática e administração de maneira a proporcionar ao homem mais conforto, segurança e eficiência em qualquer atividade, ou seja, estudo entre o homem e o trabalho, equipamentos e meio ambiente. A situação encontrada pela força-tarefa deixava muito a desejar. Máquinas precisaram ser interditadas, já que causavam risco grave e iminente à saúde e integridade do trabalhador. O hospital vai responder por desobediência à ordem legal de funcionário público e por expor a vida ou saúde a perigo direto, segundo os artigos 330 e 132 do Código Penal Brasileiro. O CREA pôde verificar as instalações do hospital, onde encontrou algumas situações que expõem os trabalhadores a risco, como os elevadores monta-carga, que não são adequados à NR12, a falta de inspeção nos tanques de gás GLP, bem como os manômetros que estão condenados desde 2013, falta de inspeção nas autoclaves e a falta de um profissional habilitado para atender o disposto da NR10. Em reunião solicitada pelos órgãos de fiscalização para expor sobre as irregularidades, a direção do hospital afirmou: Eu acho que ainda é prematuro para a gente falar sobre um resultado definitivo, mas nós tivemos uma série de questões levantadas sobre a adequação na área do trabalho aqui no hospital. Nós vamos fazer uma avaliação de todos esses itens e vamos discutir com o Ministério do Trabalho aquilo que necessita ser adequado, o mais brevemente possível será feito. Mas não foi só o Unimed que entrou nesse rol. Os problemas que encontramos no Mãe de Deus e na Unimed são basicamente os mesmos. Problemas decorrentes da falta de gestão de saúde e de segurança que permitam ao hospital prevenir acidentes e promover a saúde dos seus empregados. Para realizar as operações, o grupo de fiscalização precisou se dividir em equipes de atuação, ergonomia, saúde do trabalhador, dimensionamento de pessoal, habilitação e segurança e ainda o de responsabilidade profissional. O Sindisaúde, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Caxias do Sul, também esteve nas operações. E a força-tarefa somente respaldou aquilo que os trabalhadores vêm denunciando junto ao sindicato e apresentando suas queixas. Entre os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores do setor são doença de coluna pelo esforço de movimentar pacientes, acidentes com instrumentos perfuro-cortantes e contaminação biológica. E agora sejam bem-vindos novamente ao quadro Meus Direitos, que é feito para tirar as dúvidas frequentes do trabalhador brasileiro.
A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é a legislação que regula o trabalho com carteira assinada no Brasil. É ela que contém as normas que tratam sobre horas extras, por exemplo. Uma das campeãs de ações na Justiça do Trabalho são as irregularidades no pagamento da hora extra. Esse pagamento é devido toda vez que o empregado trabalha além do horário normal de sua jornada e sem qualquer tipo de compensação. Por isso que esse assunto traz algumas dúvidas, como para a publicitária Janaína Cavalcante, de 28 anos. Então, vamos ajudá-la. Em que tipo de contrato de trabalho está previsto o pagamento de horas extras? O contrato deve estipular a jornada de trabalho, a hora de entrada e a hora de saída. E também o intervalo de descanso, que é chamado de intervalo intrajornada. O que ultrapassar esse lapso temporal previsto em contrato deve ser pago como jornada, tanto antes quanto depois. Eu posso me recusar a trabalhar horas extras? Então, Janaína, o empregado pode sim se recusar a trabalhar em horas extras. Uma vez que ele foi contratado para um número de horas, ao mais comum de 8 horas, ele pode sim se recusar, exceto alguns casos previstos em lei. Então, por exemplo, em casos fortuitos e de força maior, uma enchente, um caso em que teve um serviço extraordinário. Então, nesses casos, a empresa sim pode exigir o trabalho em extra jornada. Como que a hora extra é paga? A hora extra, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 7º, que deve ser paga com no mínimo 50%. Agora, se atente, porque os acordos coletivos e as convenções coletivas podem prever um adicional um pouco maior. As horas extras trabalhadas em horários nos domingos e feriados devem ser pagas com 100% de adicional, ou seja, em dobro. No sábado depende. Então, por exemplo, no caso do bancário, o sábado é dia útil não trabalhado, mas dependendo da sua jornada de trabalho, se ela está configurada dentro e compensada dentro da semana, o sábado também entra nessa de pagar em dobro. Mas as horas extras podem ser transformadas em banco de horas se houver esse sistema implantado na empresa. O empregador tem até 12 meses para compensar as horas extras do funcionário por meio de horas de folga. Se não houver um banco de horas instituído, ainda assim é possível compensar o trabalhador por meio de horas de folga, mas somente até a semana seguinte. Caso contrário, é necessário pagar ao funcionário as horas extras no mês seguinte. E as dúvidas não param. Caso o funcionário esteja viajando, como são calculadas essas horas extras? No caso de trabalho em viagem, é um trabalho normal. O que pode ter é algum adicional, no caso então dos domésticos, previsto na Lei Complementar 150 do dia 1º de junho de 2015. Existe um prazo máximo para o pagamento? Então, Janaína, a empresa ela pode acumular até 1 ano. Então, dentro do espaço de 1 ano, ela deve acertar esse banco de horas. Ou ainda, conforme está prescrito na súmula 85 do TST, deve haver a chamada compensação. O que você trabalhou a mais em um dia vai ser compensado no outro dia. Uma vez que não se compensa essas horas extras, deve ser pago com o devido adicional. O nosso especialista ainda completa. O funcionário pode controlar suas horas extras, por exemplo, verificando suas folhas de ponto. Nos casos em que há um controle mecânico ou no caso de um controle por computador, deve ser dado a ele aquele recibo das horas que ele trabalhou. Então, ele deve guardar esses recibos ou também, ao final do mês, dado para ele a aferição dessas horas, para assinar, ele deve guardar ali um xerox ou também anotar as horas extrapoladas. Horas extras são salários, ou seja, tudo que você trabalha a mais do seu contrato de trabalho deve ser dado um adicional, deve ser pago também essas horas extras, porque o seu contrato ele é composto de horas trabalhadas. Então, uma vez que você trabalha a mais em um mês, o seu salário vai ser maior e isso vai incidir para 13º, férias, fundo de garantia e demais direitos. O quadro Meus Direitos foi criado para dar conhecimento a você, trabalhador, para que seus direitos trabalhistas sejam efetivamente respeitados. Então, fique ligado. No nosso próximo programa, vamos falar de licença maternidade. Até lá! A seguir, veja como funcionam e para que servem as normas de segurança no trabalho. Voltamos em 1 minuto.
A segurança no trabalho é assunto que envolve um conjunto de leis que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador no seu local de trabalho. Em todas as tarefas e operações que acontecem durante a jornada de trabalho, o fundamental é a prevenção. Por acaso você sabe o que é segurança no trabalho? Não. Não, nunca liguei nisso não. A segurança no trabalho tem o objetivo de promover proteção ao trabalhador no seu local de serviço e visa reduzir o número de acidentes. Entre as principais regras estão a prevenção de acidentes e a promoção da saúde. Esses dois termos estão ligados diretamente ao que eu acabei de falar e são fundamentais para garantir a sanidade dos funcionários em atividades insalubres e perigosas. O trabalho insalubre é aquele executado em condições que o tornam prejudicial à saúde humana, como, por exemplo, a exposição a determinados agentes químicos, agentes biológicos, exposição a ruídos ou até mesmo ao calor, frio ou umidade acima de certo nível de tolerância, definido na norma regulamentadora. Estas condições estão previstas na NR15, da Portaria 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho. Já a periculosidade se dá quando o trabalho é realizado em condições que provocam risco à integridade física do trabalhador, que de um jeito ou de outro expõe o funcionário ao contato permanente com explosivos, produtos inflamáveis, energia elétrica ou ainda violência física. Também é considerada perigosa a atividade sobre motocicleta. Falando em perigo e atividade com motos, aí estão eles, os policiais do GETAM, Grupo Tático em Ações Motociclísticas da Polícia Militar do Distrito Federal. O trabalho da polícia em si está entre os 6 mais perigosos do país, segundo o Instituto Brasileiro de Educação Profissional. São 18 policiais em cada turno. Eles trabalham 12 horas por serviço. Desse tempo todo, 2 horas são dedicadas ao treinamento para minimizar as chances de errar na rua e, consequentemente, evitar os acidentes de trabalho. Além do treinamento, outro conjunto é crucial nesta profissão. Mas para falar sobre isso, é preciso voltar um pouco no tempo. Antes do treinamento, antes de subir na moto ou até mesmo pensar em patrulhar na rua, é necessário utilizar todos os equipamentos de segurança, como prevê a Lei 5.452 de 1943. Esse material ele é disponibilizado pelo BP-Choque aos nossos policiais, justamente para evitar que corram risco de acidente e venham sofrer baixas aí dos nossos policiais, preservar as vidas aí principalmente e até para a segurança da população. O PMDF ela se preocupa com a segurança do policial militar e nos fornece esse material justamente para a gente fazer o uso dele no dia a dia, no nosso treinamento, no serviço diário de rua, para evitar, minimizar ao máximo aí que aconteça um acidente de trabalho. Já nessa construção trabalham pelo menos 30 funcionários, entre eles pedreiros, carpinteiros, eletricistas, pintor e o mestre de obras. São eles que colocam a mão na massa. Funciona mais ou menos assim, cada um na sua função, mas todos usando os equipamentos de proteção individual e o engenheiro fiscalizando tudo. A gente, como engenheiro de obra, tem como responsabilidade não só a execução do serviço em si, a gente tem aí que garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários, Para cada tipo de serviço a gente trabalha com o EPI adequado, o equipamento de proteção adequado. A bota e o capacete eles são primordiais em qualquer serviço de obra. O uso ele tem que ser contínuo e em tempo integral. A gente está aqui o tempo todo, 24 horas exposto ao risco, seja um prego virado para cima, seja alguém trabalhando no andar de cima que deixa cair algum material embaixo. Então, o tempo todo o risco é iminente. A gente tem que estar sempre controlando e cobrando isso. Por aqui trabalha o Geiso, técnico de segurança no trabalho. Daí você tira, ele está de olho em tudo o que acontece e explica que não é só vir trabalhar, é preciso fazer treinamento e exames antes de assumir a função de cada serviço. O funcionário, quando ele entra na empresa, ele já tem que ter uma ambientação onde ele conhece todos os riscos do canteiro de obra. Para cada função, eletricista, ele tem um curso específico, que é um NR10. O funcionário que trabalha acima, em altura, ele tem que ter o curso de NR35, que é um curso onde que vai abranger toda a parte de segurança em altura, salvamento em altura. A partir deste ponto, só entra com equipamento de proteção. E com a gente não seria diferente. Então, proteção para a cabeça e vamos conferir os trabalhos.
O risco de acidente por aqui é grande, afinal, o trabalho é feito entre ferragens, madeira e cabos elétricos. Mas, em meio a todo esse material de construção, um lembrete. Por aqui, é preciso respeitar e utilizar os equipamentos de segurança. O advogado Ricardo Corrêa afirma: existe uma lei que trata sobre as normas de segurança no trabalho e ela precisa ser respeitada. Nós temos dentro da CLT o capítulo 5, a partir do artigo 154, ele traz todas as normas de medicina e segurança do trabalho. E interessante que nesses capítulos nós temos tanto a obrigação da empresa de fornecer o equipamento de proteção individual, como também do trabalhador de usar esse equipamento, sob pena, inclusive, em alguns casos, de ser demitido por justa causa pelo descumprimento de uma norma determinada em lei. Esta jornalista, que não quis mostrar o rosto, conta que já ficou doente pelo excesso de trabalho. Não era possível nem ao menos ir ao banheiro sem atrasar o ofício. Foram muitos anos negligenciando a minha saúde, claro, não só por minha causa não, mas pela carga de trabalho. Muita carga de trabalho, assim, ou eu comia ou eu trabalhava, ou eu bebia água ou eu trabalhava, sabe assim, 5 minutos fazia muita diferença no meu dia a dia devido à carga de trabalho que era enorme. As principais normas regulamentadoras da segurança no trabalho são a NR4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina no trabalho, a fim de garantir a saúde, a segurança e a integridade do trabalho. A NR5 estabelece regras para o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já a NR7 determina a necessidade da implantação obrigatória de um programa de saúde ocupacional nas empresas. NR9. Já essa norma trata dos programas de prevenção de riscos ambientais, sejam eles físicos, químicos e biológicos. NR17 trata de ergonomia, que estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho e fornecer maior conforto. O Ministério Público do Trabalho possui uma Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a CODEMAT. Foi criada para unir esforços e articular ações visando o trabalho seguro e saudável e a redução de riscos por intermédio de normas de saúde, higiene e segurança estabelecida na Constituição Federal. Como propõe o MPT, fique atento. Acidentes acontecem onde você menos espera. Imagine onde você espera. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. E venha participar do programa Trabalho Legal com a gente. Envie sugestões de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Uma ótima semana para você.